uma pergunta aqui do WhatsApp. Por que há uma diferença tão grande de preço entre castração em algumas clínicas e em outras? Oi, polêmica! Vou replicar aqui a pergunta. Aquelas perguntas complicadas. Por que há diferença de preços entre castração, entre clínicas e outras, né? Entre estabelecimentos? Bom, tentando responder essa pergunta é assim. Imagina uma cirurgia plástica. Vou puxar para esse lado. Existe o cirurgião A, B e C. Cada um vai ter um preço diferente, porque cada um vai ter mais ou menos ali a composição do trabalho que ele vai oferecer. Então ele vai precificar de acordo com o seu trabalho. Falando pela Guararapes, a gente hoje, além de oferecer um trabalho de extrema qualidade, a gente tem uma segurança muito grande nesses procedimentos. Por quê? Porque a gente obrigatoriamente, para qualquer procedimento cirúrgico, seja os mais simples até os mais complexos, a gente sempre entra com a equipe completa. Sempre é o mesmo padrão, né? Isso é que é importante a gente saber. O padrão cirúrgico vai ser o mesmo. Eu falei aqui que a castração é um procedimento mega simples, super rápido, mas isso não impede o fato de a gente ter que usar o padrão melhor que seja possível para todos os procedimentos. E eu tenho que dizer que se reflete diretamente na recuperação do cachorro. Por exemplo, no meu foi a jato. No mesmo dia, ele já estava querendo se levantar, porque ali... E esse é o intuito, entendeu? A gente tem que entender que um pet operado, ele vai ter uma resposta cirúrgica diferente de um ser humano. Sim. Que vai ter um entendimento, que vai ter que ficar quieto ali. O pet, ele não vai ter esse entendimento, ele vai querer andar, vai querer correr, vai querer fazer o que quer fazer. Eu tenho uma observação a fazer. Como cliente, né, é normal que o cliente faça pesquisa de preço. Sim. Né? É normal, é básico isso. Todo cliente faz. E muitos deles querem rifar preço, né? Não, é sério. A gente recebe isso todo dia. Doutor, a clínica tá ali, tá fazendo desse preço, o senhor vai fazer pra mim também, oferta, né? Não. É tipo isso, né? Mas aí, acaba que o cliente, ele vai colocar o pet, que é, assim, pra quem tem pet, faz parte da família, sim, né? Como se fosse um irmão, um filho, o tio, o Paraíba é tio dos meninos, é o protetor, né? E você acaba colocando em risco. Eu já ouvi de clínicas, né, de pessoas que fazem, eu não chamo nem de clínica não, é matadouro mesmo, né? O pessoal que reaproveita... não usa o bisturi, usa gilete, não usa a linha que é para ser o fio adequado, usa linha de pesca. O cachorro, ele passa por todo o procedimento sentindo dor. Assim, realmente existem alguns procedimentos que a gente sabe que não são feitos da maneira adequada. Infelizmente, isso ainda existe. Quando a gente fala da dinâmica cirúrgica, e falando um pouquinho da nossa dinâmica aqui da Guararapes, a primeira coisa, a equipe completa. Então vão entrar 2 cirurgiões médicos veterinários e o anestesista médico veterinário. Uhum. Como anestesista, a gente entende que o animal, ele é um ser senciente, então ele não pode sentir dor. Porque se ele tiver consciência do que está acontecendo, a primeira coisa, ele vai guardar isso numa memória, essa memória de dor. Então a gente entende que isso não pode acontecer. Então a gente prima por trazer uma anestesia que seja completa no sentido que o paciente tenha uma inconsciência, porque muitas vezes ele não vai entender determinadas situações, o ser humano às vezes até entende com a sedação, mas o pet não, e ausência total de dor. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente, mesmo no procedimento mais simples, o pet ele não pode sentir dor. A dor não é para fazer parte daquilo ali. Fora isso, a gente tem que entender a estrutura que está envolvida. Então, são equipamentos, são monitores, são bombas, o material cirúrgico que é utilizado. Então, existem fios e fios. Então, existem fios cirúrgicos mais simples aos mais complexos. Existe fio cirúrgico que vai favorecer uma infecção e existe fio cirúrgico que não vai favorecer uma infecção. Como, por exemplo, existem fios que não são cirúrgicos. Existem fios que não são cirúrgicos.
Existe uma lâmina de bisturi adequada, existe um material cirúrgico adequado, Sim. existe um aparelho de anestesia com anestésicos adequados. Existe um profissional que estudou, que se especializou, que está ali para fazer o procedimento da forma que é para ser feito, né? Então, isso tudo tem custo. Tem custo. Então, muitas vezes as pessoas, e acontece com bastante frequência, mas a castração aí é tão mais cara, né? Quer dizer, não é tão mais cara, mas é mais cara do que nos outros cantos. Mas tem um porquê. E a gente, às vezes, nas redes sociais, a gente publica algumas coisas, né, de dentro do centro cirúrgico, onde muitas vezes se consegue ver essa infraestrutura que nós temos, que não é algo tão simples. Não. E que muitas vezes, né, nós já tivemos a oportunidade de alguns médicos virem visitar o nosso hospital e a nossa sala de cirurgia, e eu já escutei isso, né? Nossa, tá melhor, mais aparelhada do que o centro cirúrgico que eu opero. Recentemente um médico também olhou o aparelho de endoscopia que o Orleans usa aqui do hospital e disse: caramba, é melhor do que o do hospital que eu trabalho. Hospital para humanos. Tá vendo aí a comparação? Então a gente pensa em investimentos, por exemplo, o tomógrafo que a gente está trazendo, um tomógrafo padrão A, que muitos hospitais nem sonham em ter, e a gente está trazendo um para Guararapes. E para tudo isso tem um custo. Para tudo isso tem um custo. Infelizmente, a gente não pode assumir essa responsabilidade, esse custo. E passou, não lembro se foi ano passado, mas foi televisionado isso, né? Passou como matéria de uma pessoa que ele, no interior, não lembro se era interior, enfim, ele fazia castração de cachorros. Né? E aí ele fez uma castração que não deu certo, e eu acho que essa que foi televisionada, que com certeza muitas devem não ter dado certo também, que o cachorro teve uma hemorragia e morreu, né? Então, isso é um processo. A gente sempre costuma falar que vai dar ruim em cirurgia, mas só dá ruim quem opera. Isso é fato. Infelizmente, existe uma estatística. É um problema que está inerente a quem opera, a quem faz. Dizer que vai entrar um PET e a gente vai poder dar 100% de certeza para o tutor de que não vai acontecer nada, infelizmente a gente não pode dar essa 100% de certeza. Pois é, mas nesse caso foi com uma faca normal. Técnica, mas aí tinha uma técnica aquela coisa artesanal demais, entendeu? Aí, muitas vezes nem um veterinário era. E não era veterinário. Aí já entra em outra seara, já entra na questão do exercício legal da profissão. Sim, tá? isso. É o prático que está fazendo. E aí, às vezes, é aquele negócio que é o custo bem baixinho. Obviamente, assim, em relação à questão desses riscos, né? Você, na comunidade de um hospital, na comunidade de uma equipe muito boa, obviamente que a gente mitiga muito esses riscos a partir de alguns exames que a gente faz. Então, todos os nossos pacientes, independente da idade, independente da raça, independente do procedimento, vão passar exatamente pelo mesmo processo de avaliação e o mesmo processo de exame prévio, tá? Muita gente, às vezes, subestima as avaliações cardíacas em animais jovens, por exemplo. Aqui a gente sempre acordou juntos de que a gente precisa fazer uma avaliação cardiológica completa em todos os pacientes. Por quê? Porque o animal jovem ele também pode ter alteração congênita, que geralmente são as piores. E quantas vezes a gente encontrou alteração congênita em cães jovens, principalmente algumas raças específicas, que a gente, parou por aqui. Exatamente. A gente não opera. Ou pelo menos vamos tratar isso aqui para poder pensar em operar. Antevê o problema antes que o problema aconteça na maioria das vezes, né? Agora vamos voltar ao nosso assunto. Não, a gente deve ter eu tô me batendo. Inclusive, eu queria falar sobre uma temática aqui que a gente ainda não falou. E com certeza os tutores de gato estão sentindo falta, né? Então eu queria falar sobre também a castração do gato. Também tem um comportamento libidinoso igual ao do cachorro. Eu tô descobrindo isso recentemente. Você agora é pai de gato, né? Mas tem real. Eu fiquei em choque, mas tem. Ele, a namorada dele é uma ovelha de pelúcia, cara. Eu fiquei besta. Meu Deus. Ali, mas então assim, gato também tem esses comportamentos. Gatos têm algumas particularidades. Falando um pouquinho sobre a gata fêmea, por exemplo. Isso é até uma dúvida que muitas vezes as pessoas não sabem dessa sim, já chega muito atendimento pra gente achando que é alguma coisa, mas... Poxa, mas essa gata vive no cio. Mas por que a gata vive no cio? O cio das gatas é o que a gente chama de cio fotoperiódico. O que quer dizer isso? Ele é ligado, ele tem correlação com a intensidade luminosa. Só que a gente vive no Ceará.
E no Ceará a gente tem luz constantemente. Cidade da luz. Então, o fato de sempre ter sol, de sempre estar ensolarado, tudo isso favorece o comportamento de cio da gata. Então, não é comum a gata ter cio, cruzar, emprenhar, parir e logo na sequência ter cio de novo e essa... E quando ela não engravida, ela entra no cio também logo em seguida. Logo em seguida. É uma máquina, a gata é uma máquina de fazer crianças, é incrível. Então... Namoradeira mesmo. Aí, assim, a gente tem que levar em consideração esses aspectos quando a gente vai falar de castração precoce. Quando você está pensando na questão do controle populacional para evitar animais errantes, acho que a gente até comentou sobre isso aqui. Nesse aspecto, a castração, às vezes até precoce, é uma maneira extremamente eficaz de se reduzir a quantidade de animais na rua. Então, em alguns países é feito esse tipo de processo e aí se tem resultados extremamente satisfatórios. Só que entenda, é uma dinâmica totalmente diferente. Totalmente diferente. É diferente daquele pet domiciliado que a pessoa comprou para ser o seu pet de casa. Sim. A gente está falando de campanhas de castração em massa, onde você está tentando evitar uma problemática maior, né? Que é o fato dos pets estarem ali restritos, muitas vezes adoecendo, podendo transmitir alguma doença ou alguma zoonose. Então, nesse sentido, castrar, seja jovem, seja com mais idade, mas aí o importante é castrar, porque é sabido que a castração vai ser o meio mais eficaz do controle populacional. Entenda assim, que a gente está levantando algumas possibilidades, tanto para coisas ruins que podem acontecer, quanto para coisas boas, mas a gente tem que entender também que isso é uma questão estatística, isso não vai acontecer com todos os animais, certo? Então, sim, nesse aspecto, pensando na questão de controle populacional, que a gente sabe que animais aglomerados em muitos locais, aqui na cidade é muito comum, inclusive na própria faculdade de onde a gente vem, é uma problemática muito grande, né? E que a castração ela tem funcionado a cada dia mais para evitar esse processo. E isso não é maltratar o paciente, não é trazer possibilidade de problemas, mas a gente quer evitar um problema maior no futuro. E a gente sempre tem que levar em consideração que a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, não pensar em uma coisa só, porque realmente está levando... E para você ver o quanto isso é uma problemática hoje mais próxima e não está restrita a uma área mais pobre, uma área mais rica da cidade, enfim, a todo canto. É comum hoje a gente ter aglomeração de animais. Num condomínio de casas que a gente está construindo, o que acontece? A diretoria do local me procurou. Por quê? Porque está tendo uma grande aglomeração de gatos. E eles estão preocupados já porque cada dia mais aparecem mais gatos, e daqui a pouco isso não vai ter um controle. Sim. Então a diretoria já está querendo tomar uma atitude que é começar a castrar esses animais para poder tentar fazer um controle populacional. Então isso muitas vezes está mais perto da gente do que o que a gente pensa. A gente pensa nos gatos do Parque do Cocó. Isso é um problema que é muito mais abrangente. É muito mais profundo do que a gente imagina, muito mais profundo do que né? a gente pensa. Você vai trazer uma série de problemáticas para os próprios animais nativos de lá, porque os gatos eles se tornam animais ferais, que a gente chama, né? Na própria universidade também eles acabam mexendo muito com a fauna local. Então são coisas que a gente precisa corrigir. Países aí de primeiro mundo, todos eles têm essa questão da castração muito bem sedimentada para todos os animais. Obviamente que fazendo da maneira adequada para os animais aí em geral, mas todo animal basicamente ele tem que ser castrado, porque a cultura da gente ainda é um pouco diferente, porque muita gente vai ter o pet pensando em reproduzir ele para vender os filhotes, mas isso a gente tem que entender que são profissionais da área, né, da área de reprodução que tem que lidar com isso, não uma pessoa normal no fundo de quintal que vai botar o animal para reproduzir. Que muitas vezes é o que acontece. É o que acontece, isso é uma problemática muito grande. E eu queria até aproveitar esse momento para poder também falar um pouquinho sobre a campanha de castração, sobre a luz da legislação. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque tem muita gente, infelizmente tem muita gente que faz campanhas, que desenvolve projetos de campanha de castração com fins lucrativos. A campanha de castração, embora muitas vezes ela possa ter uma resposta financeira, mas o intuito dela é controle populacional.
Tá? Evitar doenças, evitar um crescimento populacional desordenado. Esse é o primeiro ponto. E existe legislação apropriada hoje para que empresas, ONGs, organizações, universidades desenvolvam campanhas de castração. Porque o que a gente via antigamente era uma clínica ou um pet, vou fazer uma campanha de castração, castrava 200, 300 animais em um dia. Sob que condições? Será que existem ali 200, 300 caixas de material cirúrgico? Será que existe profissionais que vão estar acompanhando esses animais no pós-cirúrgico? De uma maneira leviana, De uma maneira... né? Em que condições essas cirurgias estão sendo feitas? Qual material? Qual estrutura? Qual o ambiente que está sendo feito? Quem está fazendo a cirurgia? Porque uma pessoa, um cirurgião só consegue? Tem anestesista? Não tem anestesista? Então começou a surgir uma série de situações que os órgãos, no caso da gente, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, desenvolveu legislações específicas onde regram a formação dessas campanhas, desses mutirões de castração. E com isso, a gente consegue ter pelo menos uma qualidade melhor nesses atos, onde a gente consegue hoje ver qual é o projeto que está sendo feito, quantos animais vão ser castrados, em quantas vezes vão acontecer esses mutirões, para que isso aconteça de maneira eficaz. Porque não é só simplesmente cortar, tirar e fechar. Não é só isso. Entendeu? É uma vida que está ali. Isso tem que ser um pouco mais... Ter responsabilidade. Mais responsável. Com o ser vivo que está ali, né? E assim, pra gente finalizar, ficou faltando a gente falar do aspecto positivo das fêmeas. A gente ainda não comentou sobre. Cara, acho que assim, pra mim o principal é a gente evitar, por exemplo, as infecções uterinas. Isso tanto para cadelas quanto para gatas, né? Quando a gente faz a castração, né? Na técnica mais disseminada, que é mais comum, a técnica aberta, a gente faz a remoção tanto do ovário quanto do útero. A gente sabe que hoje em dia a tendência cada vez mais é isso se tornar ainda mais conservador a partir da retirada somente do ovário em algumas situações, né? E a gente, durante esse processo, né, quando a gente faz esse procedimento, a gente vai impedir que o paciente ele venha a ter infecções uterinas que são muito comuns durante o próprio ciclo estral das cadelas e das gatas. Eu tenho uma dúvida. Todo o ponto positivo que serve para cachorro serve para gato também? Cadela, gata? Nem todos. Esse aspecto especificamente, sim, tá? É menos comum a gente ver quadro de infecção uterina em gatas, certo? É bem menos. A gente, pelo menos a casuística... A nossa casuística em relação a isso é mais baixa. É mais baixa. Tá, mas o que acontece? Durante o período estral, né, o ciclo estral das cadelas, ocorre uma abertura da sepse, né, que é uma das regiões ali anatômicas do sistema geniturinário, e aí, do sistema geniturinário não, do sistema genital, né, reprodutivo. E em um determinado momento essa cervix ela abre, que ela normalmente ela fica fechada, e quando ela abre a gente tem uma via de comunicação da área externa, da vulva, né, e da vagina para dentro do útero. E às vezes tem a presença de algumas bactérias que vão entrar lá. Dentro desse período de tempo essa cervix ela pode fechar ou não, e aí durante esse momento ocorre a infecção bacteriana que a gente chama de piometra, né? Muito mais comum a piometra. É uma doença grave, é uma doença que demanda um procedimento cirúrgico de emergência, onde a gente precisa fazer a remoção desse útero, dos ovários, obviamente que levando em consideração... Tira todo o órgão. Vai tirar o ovário. Obviamente que levando em consideração o estado físico, o estado clínico daquele animal, né? Porque a gente tem que sempre deixar muito bem salientado que existe uma probabilidade muito grande dessas cadelas desenvolverem o choque séptico, que é uma das principais causas de óbito que a gente tem hoje nos hospitais, é o choque séptico, né, principalmente relacionados à piometra. E isso vai mexer com diversos órgãos, insuficiência renal, insuficiência hepática pode acontecer, né? Então a gente é uma taxa de mortalidade muito alta quando isso acontece. Parece uma besteira, parece algo é tão cheio de detalhes. Tem bastante detalhe. E essa questão da piometra, dessas infecções uterinas, é algo que muitas vezes traz o paciente já no nível de gravidade bem considerável. Porque, falando da piometra, existem duas tratativas dela, duas situações que ela pode ocorrer.
A gente pode ter uma piometra onde a gente chama ela de piometra aberta e uma piometra que a gente chama de piometra fechada. Qual a diferença entre as duas? A piometra aberta é aquela que nitidamente você consegue identificar o problema, porque você vai ver o corrimento vaginal, você vai ver aquela secreção mucopurulenta Fica tudo saindo. mais Então é mais simples. fácil, né? O que é melhor para a cadela, porque a gente não vai ter o acúmulo da infecção dentro do útero. Na piometra fechada, muitas vezes o diagnóstico é bem mais tardio, porque você não tem essa secreção, você não vê essa secreção saindo. O útero, ele começa a ficar preenchido, aquilo começa a se desenvolver de maneira muito rápida e ele começa a aumentar. E os problemas ligados a isso vêm de maneira muito forte. Gente, que grave. É muito Extremamente grave. E por ser tardio, muitas vezes a gente já vai ter comprometimento de outros órgãos, já vai ter um nível de sepse realmente, porque a infecção vai estar se alastrando, a gente já vai ter quadro de insuficiência renal e uma série de outras coisas. Então, um paciente que vai chegar para a gente muito mais crítico. Você pode ter ruptura também. Pode ter a ruptura uterina. Para outras situações. Então, a castração, ela obviamente antes que ocorra esse processo, ela vai impedir que isso aconteça. Em cadelas já castradas, existe um risco ainda de desenvolver a piometra de Coto, né? Ela está relacionada com alguns outros fatores. O coto, na verdade, é o nome que a gente dá para ainda o resquício de útero que fica normalmente durante a castração. Isso é normal, a técnica permite que isso aconteça, mas alguns fatores podem predispor isso. Desde contaminação cirúrgica, durante um procedimento cirúrgico, pode desenvolver uma nova piometra, tá? Às vezes também a não remoção completa dos ovários, porque vai ocorrer normalmente o estímulo hormonal tudo de novo, e esse estímulo hormonal vai abrir a sepse, vai ter um acometimento de bactérias e pode promover uma outra piometra. E é algo comum. É uma falha cirúrgica? Não necessariamente. Não necessariamente é uma falha cirúrgica. Porque a técnica, ela deixa isso livre, né? Você pode... isso? Na verdade é o seguinte. Bom, em relação à técnica, né? A técnica é a ovarioesterectomia, né? Que é a retirada do ovário do útero. Às vezes pode acontecer nessa remoção dos ovários, não como erro de técnica, mas assim, às vezes pode cair uma célula do ovário dentro da cavidade abdominal e essa célula ainda assim se multiplicar, Poxa né? vida. E produzir novos estímulos hormonais para o paciente que pode vir a gerar uma piometra de Coto em seguida. Então, toda castração está sujeita a que isso aconteça. E é muito importante que os tutores sejam cientes disso. Como também podem acontecer situações onde, que querendo ou não, é um pouco de erro de técnica, mas é uma situação cirúrgica extremamente difícil. Quando a gente fala da anatomia do ovário, ele tem um ligamento que ele está inserido ali atrás do rim. E muitas vezes esse ligamento ele pode ser extremamente curto. E cirurgicamente falando, se torna difícil de você fazer toda a sutura, toda a ligação que tem que fazer ali no ato da cirurgia. E alguns cirurgiões pode acontecer de na hora de seccionar, deixar um pedacinho do ovário. Mas aí pode acontecer ou é comum que isso aconteça? Pode acontecer, não é para acontecer. Não é para acontecer. Não é, mas pode. Aí o que acontece? Se isso acontecer, né, provavelmente vai desenvolver toda essa temática que a gente está conversando, essa questão de uma piometra de Coto, ou não desenvolver isso, mas a cadela desenvolver cio, que não era para entrar mais no cio. Entendeu? E aí tem que ser feita uma correção cirúrgica para poder tirar o resquício ovariano. Encontrar o que a gente está fazendo. Pra ver. É porque assim, normalmente nós, tutores, né? As pessoas elas não precisam saber de tudo, né, gente? Então, assim, é importante que a gente converse com os cirurgiões, com os veterinários, tenha uma abertura para tirar esse tipo de dúvida. Porque, às vezes, os achismos das nossas cabeças, né, funcionam de uma maneira que é até prejudicial para a recuperação do pet. Sim. E para a cirurgia, para o momento da cirurgia. Sim. Né? E acaba que a gente começa a errar do início. Lá da escolha, de onde a gente vai fazer, né? Porque a gente não sabe que isso tudo pode acontecer, tem todos esses é porque são muitas nuances. Muito detalhe. A castração é uma cirurgia que a gente costuma dizer que ela não é fácil. Ela não é fácil. Não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia que ela é rotineira, corriqueira. Talvez seja a cirurgia que deixa eu fazer um parênteses. É simples pra eles. Não. Mas é a cirurgia que talvez no mundo ligado à medicina veterinária, talvez seja a cirurgia mais realizada.
Isso é fato. É uma cirurgia que praticamente todo recém-formado sai da faculdade sabendo fazer. Mas não é uma cirurgia fácil. Ela é uma cirurgia que tem muitos passo a passo, muitos detalhes, principalmente na fêmea, porque a gente está fazendo a cirurgia de cavidade abdominal, e tem os detalhes que tem que ser seguidos, né? As técnicas cirúrgicas que tem que ser obedecidas para poder não acontecer as falhas. Então, muita gente banaliza, infelizmente é isso, é uma cirurgia que ela é banalizada. Ah, vou só ali castrar. Isso é banalizado, entendeu? Então, enfim, a gente trazendo essa problemática do dia a dia, do jeito que a gente conversou aqui, para a gente entender que uma simples castração não é uma tão simples castração. assim. Tem muita coisa envolvida, tá? Inclusive, tem um assunto que também eu queria colocar aqui nessa roda de discussão, que é o uso de anticoncepcionais. Sim. A gente não tocou sobre esse assunto ainda, não falou sobre isso. E tem anticoncepcional? Não tem. Esquece isso. Porque eu já fiquei assim, valha, já tá tão moderno desse jeito. Não, mas falando sério, infelizmente existe, mas ele é utilizado de forma errônea. E mesmo quando utilizado de forma certa, ele traz consequências desastrosas. Então não use. Não use. É exatamente isso. Se for para deixar um recado, o recado é: não use anticoncepcional nos seus animais, as suas fêmeas, por exemplo. Jamais. Tá? Porque é um estouro hormonal absurdo. Aí sim, a probabilidade de desenvolvimento de alterações como câncer, na gata, a gente tem um quadro de hiperplasia mamária que é desastroso, até para poder se fazer a correção cirúrgica é muito complicado, porque o tratamento é a castração e o acesso para a castração ele fica totalmente comprometido. Então, o uso do anticoncepcional hoje é totalmente contraindicado por nós médicos veterinários. É verdade. Entendido. Então, galera, pelo amor de Deus. Consciência aí, viu? Tenham consciência. Não usem mesmo. Não é pra usar nunca. Então, pessoal, acho que era isso. Foi muito bacana esse assunto aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer a presença da Érica como tutora. Adorei. Tá aqui conversando com a gente. Agradecer ao Orleans. Né? Sempre, né? Pra gente tá batendo esse papo. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa teu like, né? Compartilha. Eu acho que esse é um tema que sim deve ser compartilhado, um tema que tem muitas informações que muita gente não sabe, então compartilha. Eu sei que esse episódio a gente dividiu em 2, então se você está ouvindo a gente agora, com certeza você começou a assistir o outro e gostou, tá bom? Compartilha, deixa teu joinha. Se você não é cliente Alfa ainda, procura Alfa Saúde Animal, tá bom? Um abraço pessoal e até a próxima.